Olá, como está você? Tudo bem com você, com a sua família? Seja muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais esse estudo que fazemos da Palavra de Deus com o nosso guia de estudos aqui na nossa igreja. Você é nosso convidado também para estar presente num dos cultos da nossa igreja. Nós estamos na Rua Natal 42, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Londrina. Você é muito bem-vindo, nosso convidado para estar entre nós. Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. E temos aqui ao nosso lado o Daniel e o Rony. São membros aqui da nossa igreja. Daniel, um dos nossos anciãos. O Rony, professor, da classe da Escola Sabatina. Estão aqui colaborando conosco para nós podermos discutir, falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, sobre o que nós estamos estudando no nosso guia de estudos. E você é o nosso convidado a participar também disso. Você pode comentar, pode colocar aí algum comentário, alguma observação. Tudo é muito bem-vindo. Para nós iniciarmos, quero pedir, Daniel, por gentileza, dirija uma oração para nós. Muito bem. Aí onde você está, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar a Deus. Maravilhoso Pai que habita nos altos céus, a nossa gratidão, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor e a Tua misericórdia por cada um de nós. Neste momento, Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito esteja com cada um de nós que vamos estudar a Tua Palavra neste momento. Nos abençoa, nos proteja, nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e que principalmente, Senhor, tenhamos forças para colocar esta palavra em prática em nossa vida. É a oração que fazemos em nome e pelo amor de Jesus Cristo, agradecidos. Amém. Amém. Deus seja louvado em todos os momentos, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos ama. Deus, Ele tem bons planos para cada um de nós, planos de vida e não de morte. Mas, se nós olharmos tudo que nós já estudamos no nosso guia de estudo durante os outros vídeos, nós começamos a entender que existe um conflito, existe uma luta, uma guerra entre o bem e o mal. E é isso que nós vamos conversar, sobre isso que nós vamos conversar. E a palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 3, verso 15, ele tem uma promessa. Nos ajuda a entender o que está acontecendo, mas tem uma promessa. Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando Deus fala com a serpente, Ele diz assim, virando aqui a página. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vemos que Deus anunciou que haveria um conflito entre o descendente da mulher e a serpente. Isso é central para a teologia bíblica, esse grande conflito entre Deus e Satanás. A pergunta principal que nós temos é: quem vai vencer? Quem vai vencer esse conflito? E por que vai acontecer esse conflito? Nós temos alguns questionamentos. Eu quero levantar aqui para os nossos amigos que estão aqui conversando conosco. Existe um conflito, então, acontecendo fora do alcance dos nossos olhos, além daquilo que nós vemos, que nós ouvimos nas notícias, que nós estudamos na história. E se Deus é todo-poderoso, como alguém poderia se levantar contra Ele? E por quê? E mais uma, como se originou o conflito? Isso é tudo que nós vamos conversar aqui, Nós vamos conversar para entender, porque a Bíblia é clara em mostrar que existe um conflito, mas como pode existir um conflito entre um ser criado e o Criador de todo o universo? Vamos começar aqui, Rony. Vamos. Em Mateus capítulo 13, tem aquela parábola, que um dono de uma propriedade plantou uma boa semente, mas de madrugada veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. E aí tem o desenvolvimento da parábola, quando eles vão perguntar, falou: mas a gente está vendo que está crescendo joio no meio do trigo, mas o senhor não plantou o trigo, uma semente boa? E aí a resposta dele é:
Aguente um pouco, né? O inimigo plantou, né? Mas aguente um pouquinho aí, deixa a coisa andar, né? Só para a gente ver onde vai chegar a nível de frutos, né? É interessante essa parábola, eu tive refletindo sobre ela, e no que diz respeito, Jesus foi muito inteligente em usar aqui a figura do trigo e a figura do joio, né? E conhecendo um pouquinho de como que é a planta, o joio, né? Dizem os especialistas que ele é uma planta firme, é uma erva daninha, ela é muito aderente à terra, é difícil de arrancar, né? E é interessante que ela é praticamente igual ao trigo, igual, na sua fase ali de crescimento, e é só na colheita, só lá no final, que a gente vai ver a diferença entre o joio e o trigo. Então, diz que o joio ele é rígido, não se curva. O trigo, quanto mais velho está ali a plantação, mais fácil de colher. O trigo se curva facilmente, né? Então eu vejo só como que Cristo foi inteligente arranjar aqui esta parábola para nos mostrar que de fato um inimigo fez isso, porque Deus, o que Ele fez foi bom. A palavra do Senhor diz assim que tudo o que Deus fez, tudo que Ele criou foi bom. E aí surge aquela pergunta, né? Se tudo que Deus fez é bom, então por que existe o mal? E é interessante que Cristo, né, aplica aqui, ele diz que o inimigo fez isso. O trigo, ele alimenta as pessoas e ele dá vida. E aqui nós temos, eu gosto de pensar que Jesus é o trigo, o joio é o inimigo, né? É Satanás. Então assim, é interessante, Norberto, porque eles, infelizmente, o Daniel, têm que crescer juntos. Seria bom se a gente pudesse arrancar, né? Mas tem que crescer juntos, porque senão gera um dano muito grande, né? E nós temos que o universo está observando tudo o que está acontecendo. Então você colocou agora há pouco, né? Existe algo fora dos nossos olhos? Eu posso lhe dizer que existe algo diante dos nossos olhos e também fora dos nossos olhos, né? Então, de fato é isso, Norberto. Mateus fala que um inimigo fez isso com o quê? Com as coisas boas que Deus fez. Onde? Não só aqui na terra, tá? No céu também. Tem uma coisa bastante interessante que eu acho com relação ao mal. Primeiro, só complementando, né, a resposta que você deu à pergunta do Norberto, sobre essa luta espiritual que nós não enxergamos. A própria palavra de Deus, ela diz várias vezes, em vários locais, por exemplo, se você for em Efésios 6,12, ali vai dizer que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. É uma luta contra as potestades, os poderes inferiores. Então nós temos essa luta espiritual todos os dias. Com relação ao mal, essa luta espiritual contra o mal, se nós analisarmos bem, por exemplo, em física, e eu gosto de lembrar disso, em física é muito bem lembrado que não existe o frio, mas apenas a ausência do calor, não é? Então, o mal também, tecnicamente falando, ele não existe, mas existe a ausência do bem. Quando nós, qualquer ser humano, qualquer criatura, qualquer filho de Deus, ele se afasta de Deus, que é o bem por essência, ele se afasta de Deus, então logicamente ele está na ausência do bem
e ele está então se aproximando do mal. Mas tecnicamente falando, o mal mesmo não existe. Mas quando nós nos afastamos de Deus, é que então o mal surge. E sabe uma coisa interessante? Embora nós, né, na tradição cristã, a gente reconhece que existe um conflito, né, Sim. entre o bem e o mal, já na mente de muitos cristãos, isso já não é algo que eles encaram como uma verdade, entendeu? Eles deixaram de acreditar nisso, né? Mas é fato que em toda a Bíblia, do início ao fim, a gente vê, né, fortemente aí esse conflito. E no longo do estudo aqui a gente vai poder perceber que há um momento que ele se torna muito evidente. Justamente. Tem um ponto ainda da parábola que é interessante, que Jesus fala, quando dá a explicação da parábola, né, no mesmo capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 36, ele fala que, lá no verso 39, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Ou seja, tem um dia que Deus vai resolver o problema do mal. Sim. Ele vai acabar. Né? Sim, o mesmo vai acabar. Ele recolhe o trigo para o celeiro, recolhe o joio para ser queimado. Então, tem um dia que o mal vai ser colocado no seu fim. Mas esse dia ainda não chegou. Então, a pergunta para a gente prosseguir: como que esse conflito chegou até nós? Posso só falar uma coisa sim, antes? Sim, pode continuar. Daqui a pouco eu disse que Jesus é o trigo, né? Porque ele disse que ele é o pão, né? Aqui também diz o seguinte: Jesus é tudo, na verdade, né? Mas aqui diz: Jesus é o Filho do homem, né? O Filho do homem só planta as coisas boas, mas um inimigo vai lá e atrapalha o processo, né? Jesus é o pão da vida, né? O campo onde é semeado, isso é o mundo, né? É uma pena que as pessoas hoje, muitos já não acreditam no conflito, né, entre o bem e o mal. Porque a gente vê, pegando ainda da parábola e entrando na pergunta que eu estava fazendo, né, como que chegou à terra, a gente vê que o próprio Jesus diz que o campo é o mundo. Então, ou seja, Deus plantou coisas boas neste mundo, criou tudo, criou a humanidade, mas veio o inimigo e colocou o mal. Sim. Então, quer dizer, já o problema já havia começado e ele chegou até nós. Então a pergunta é justamente essa: como que o conflito chegou até nós, chegou até o nosso planeta? Esse conflito, ele saiu de um lugar e foi diretamente do céu. Na verdade, o início, isso é um completo mistério, porque nós encontramos ali na palavra de Deus dizendo que dentro de um lugar perfeito, que era o céu, mais do que o paraíso, um lugar perfeito, criaturas perfeitas, um Deus perfeito, anjos perfeitos, serafins, querubins, e ali então um dos anjos, com seus, vamos imaginar ele com um cargo mais alto que tinha ali, encontrou defeito, encontrou o pecado nesse querubim cobridor ali, como nós encontramos ali na palavra de Deus. Isso foi encontrado dentro do coração de Lúcifer. Lúcifer era um ser maravilhoso, ele era lindo, ele era coberto de pedras preciosas, ele era, a voz dele era melodiosa, enfim, ele era totalmente perfeito, até o momento em que nele se encontrou aquele desejo de ser mais, que muitos seres humanos têm, se não todos, mas aquele desejo que o ser humano tem de que quer um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais, e essa insatisfação foi criada no coração de Lúcifer. E ali então brotou esse desejo de querer um pouco mais. Ele queria ser igual ao Criador, acima do trono de Deus ele queria se sentar. Eu estava aqui, enquanto você estava conversando, eu estava pensando, como é que é possível, né? Aqui diz assim: ficou orgulhoso por causa da sua formosura, né? E repare, ele era um querubim cobridor. Né? Se a nossa mente, ela se direcionar ao templo no deserto, né?
onde os sacerdotes ali ministravam, né, o sumo sacerdote entrava, tinha a Arca da Aliança. E a tampa da Arca da Aliança, ela tinha 2 querubins. 2 querubins cobridores. Lembra disso? Sim. E se você parar para pensar, o que existia dentro da arca? A lei de Deus. A lei de Deus. Como você questionou agora há pouco, né? Como é que é possível uma criatura perfeita querer lutar e vencer contra um Deus onipotente, todo-poderoso, né? A resposta é simples: não é possível. Esse conflito, se fosse por questão digamos assim, de força, de poder, ele nem sequer teria existido, né? Porque aqui o que está em jogo é o caráter de Deus. Sim. Tudo anda em volta do caráter de Deus. Então ele acusa, ele faz o comércio dele, ele faz ali a calúnia dele, dizendo que Deus era o quê? Que Deus era injusto, que Deus, ele queria se colocar acima de todos, né? Então, ou seja, são acusações que vão no mais íntimo de Deus, no seu caráter. Veja, Daniel, Deus, ao criar esse ser perfeito na época, até em que o momento que se achou a iniquidade no coração dele, e o pecado não existia. Deus poderia simplesmente, bom, esse aqui vai me dar problema. E ele poderia não ter feito, concorda comigo? Sim. Mas se ele fizesse isso, ele não seria Deus. Por quê? Porque está em xeque o caráter de Deus, quem Deus é. Então, a única certeza que nós podemos ter é que o mal, ele não foi feito por Deus. Foi originado no coração de Lúcifer, né? É complicado explicar isso, é um mistério. No futuro a gente vai entender isso, né? Mesmo porque é mistério mesmo, porque o mal não tem uma justificativa. Porque, como o Daniel disse, era um ambiente perfeito, tudo favorável, né? Ao contrário do que dizem alguns filósofos, né? Ou diziam, que já falecidos, né? Que o ambiente faz o caráter da pessoa, né? Ao contrário disso, num ambiente perfeito, com seres perfeitos, diante de um Deus perfeito, o mal surgiu. E posso complementar uma coisa? Aqui diz assim, pior ainda, Daniel, Lúcifer, ele decidiu ocupar o lugar de Deus e levar avante as suas calúnias contra ele. Sim. Então ele queria, de fato, o quê? O lugar de Deus. O lugar de Deus. Olha, só complementando isso que você estava falando, e se nós começarmos a procurar, vamos dizer assim, desculpas, ou tentar encontrar o porquê que esse mal surgiu em um ambiente completamente perfeito, nós vamos procurar desculpas para o pecado, desculpas para o mal, e isso não pode existir. O mal, em momento algum, ele pode ser desculpado. Eu fiz isso porque houve necessidade. Não, ele é indesculpável. Nós não podemos procurar uma desculpa para aquilo que aconteceu, para aquilo que surgiu no coração de Lúcifer. Você quer falar? Pode falar. Sim, é que assim, só para a gente voltar aqui, porque a pergunta já que eu tinha feito, né, isso aí. era justamente como que chegou aqui, né? Depois eu ia perguntar como que segue, mas... Posso chegar lá? Vamos chegar. Como que tudo isso que aconteceu, Daniel, caiu aqui? Você levou a gente para o céu, né? Você vai trazer para a terra agora. Gente, eu imagino que a paciência de Deus é gigantesca, né? Sem dúvida. Comigo, com cada um de nós, e eu creio que com o inimigo dele aqui, lá no céu, eu creio que teve todo um projeto, né? De tentar fazer com que Lúcifer, né, refletisse sobre essa jornada que ele escolheu trilhar, né? Mas chegou o momento que, de fato, ele consolidou na sua mente o seguinte: é isso mesmo, e ele resolve convidar alguns adeptos, e a palavra do Senhor diz que houve uma guerra no céu, né? Diz que Jesus com os seus anjos lutaram contra Lúcifer, também com seus anjos, que já agora são uma terça parte dos anjos, né?
fato é que a criatura jamais vencerá o Criador, e ele foi expulso do céu, né? E aí a coisa se transferiu aqui para nós, Norberto. Quando Deus resolve fazer o ser humano, né? Coloca lá o que no Jardim do Éden? Uma árvore especial, tinha muitas, né? Mas uma delas era especial, e Deus falou, dessa aqui vocês... Porque já partia do pressuposto que já tinha um problema, já tinha uma guerra, já tinha um conflito, né? E que agora poderia chegar ali. E agora eu vou deixar para o Daniel continuar, Daniel. Já te trouxe para a terra. Não, sim, é interessante porque se nós analisarmos, apesar de estarmos aqui no Éden, a imagem do mal já existia, porque existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tanto Adão quanto Eva, eles tinham essa noção, o mal existe. O mal existe, eles sabiam disso. Não chegou até nós, mas existe. Exatamente. E eles foram muito bem orientados. Tanto Adão quanto Eva foram muito bem orientados. E a frase clássica de Deus foi o seguinte: vocês podem comer, usar à vontade de todas as árvores do jardim, menos aquela, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não use. Então, por quê? O dia que você usar, certamente morrerás. Aí o detalhe é o seguinte, aí nós encontramos o quê? Posso continuar, Norberto? Vai lá. Nós encontramos o quê? Nós encontramos agora aquele que é o rei da mentira, o Deus da mentira, o pai da mentira, como a Bíblia fala em João 8,44, que Satanás é o pai da mentira. Só que ele, além de ser o pai da mentira, ele também é o pai das meias-verdades. E uma meia-verdade ele faz tanto estrago ou mais do que uma mentira. Porque quando ele chegou para conversar com Eva, o que ele disse? Certamente não morrerás. E isso é uma mentira. Muito bem. Mas e quando ele começa a fantasiar? E ali então ele começa com meias verdades. Aí ele diz assim para Eva, olha, os seus olhos se abrirão. E ele começa a pintar uma coisa bonita, mas é feio. E ele diz assim, os seus olhos se abrirão. E você vai ter todo o conhecimento do bem e do mal. Mas acontece que o conhecimento do bem, Deus já tinha dado para Eva. Então o que Satanás estava oferecendo para Eva? O conhecimento do mal. Só que se ele chegasse com a pintura normal, o que ele teria que dizer? Olha, Eva, se você comer daquela árvore, você vai saber o que é dor, o que é doença, o que é morte, o que é guerra. E Eva não iria querer. Mas ele fantasiou, ele pintou. E ele não mudou de estratégia. Sabe por quê? Porque hoje em dia, ele usa a mesma estratégia. Ele usa essa estratégia comigo e com você. Ele começa a fantasiar e pintar coisas na nossa vida. E são coisas ruins, mas ele diz que são coisas boas. E nós, às vezes, nos iludimos com isso. Sabe que existe não sei se é um ditado, mas assim, que o problema, por exemplo, dando um exemplo assim de comida, por causa de questão de calorias, colesterol, etc. e tal. O problema nosso, ser humano, é que a gente não gosta do que é bom. A gente gosta do que é gostoso. E às vezes a maldade ou o sofrimento ele vem travestido de uma coisa bonita ou gostosa. E aí é que está o problema. Porque ali Satanás usou um fruto, com certeza muito saboroso. Bonito, a Bíblia diz que ele era bonito, que ele dava a impressão que trazia conhecimento. E às vezes as pessoas, a gente ouve críticas, né, às vezes filosóficas, falam assim, mas Deus negou que eles pudessem ter acesso a tudo. Fala, temos que lembrar que o jardim era de Deus. O jardim não era de Adão e Eva. Adão e Eva estavam ali como mordomos para tomar conta. Administrando. Mas Deus plantou um jardim. Eu acho maravilhoso ouvir um texto desse, porque diz que Deus plantou um jardim. Eu que gosto de plantas, né, imagino que Deus que fez um jardim, escolheu algumas plantas e deixou tudo muito bonito, colocou Adão e Eva, cuidem para mim. Mas o jardim é meu. Nessa árvore aqui vocês não podem mexer. Aqui é tudo meu. Por quê? Por que vocês não podem mexer? Porque se vocês mexerem com ela, vai dar problema para vocês. É como você explicando para uma criança, você tem uma roseira, ou um cacto, fala, muito bonito, tal, mas é só para olhar. Se você colocar a mão, vai furar o dedo. E aí ele pergunta, furar o dedo? Mas o que será que é isso? O que é isso? Deve ser uma coisa boa e o meu pai não está querendo me deixar ver. Norberto, então, o conflito no céu
Ele surge porque o inimigo de Deus quer ser maior que Deus, né? Nós entendemos que ele não fez parte ali daquela reunião especial, né, entre Deus, Jesus, Espírito Santo, né, para a criação da terra, e a coisa começou a complicar aí, né? Eu acredito que quando ele começou essa rebelião, eu acredito que na mente dele, Daniel, eu acredito que ele não conseguia ter esse vislumbre do como está aqui agora. Com certeza nem não. ele e nem os que com ele vieram para cá, que foram expulsos, né? Eu tenho essa mesma impressão. Por quê? Porque Deus tentou fazer um trabalho com ele, Cristo tentou fazer um trabalho com ele. Está escrito no Espírito de Profecia que ele se ajoelhava, mas o seu coração, entendeu? No seu coração tinha a rebeldia. Eles acreditavam piamente que Deus era injusto. Sim. Que Deus queria ser... faltou meio que a palavra. Então, eu creio assim, que Deus construiu aqui na terra o mesmo jardim que eles tinham lá no céu. E é interessante que eu acredito também que a serpente deveria ser um animal extraordinário, lindíssimo. Exatamente. Deveria ser um animal, o Daniel, é muito espetacular. Porque, repara, parece que o inimigo de Deus, ele gosta de pegar as coisas que aparentemente são boas e estragar elas e entregar ao ser humano. Sem dúvida. Não é verdade? Sim. E respondendo a sua pergunta, como que chegou aqui, né, na terra, veio através de um inimigo que se chama Lúcifer, diabo, a serpente, né? Ele encarnou ali naquela serpente, se transformou para vender a ideia dele. Qual era a ideia dele? Que Deus é um Deus mentiroso, porque ele coloca uma dúvida no coração de Eva. O problema de Satanás, o problema de Eva, o problema da humanidade é o seguinte: não sabe a real identidade. Se soubesse a real identidade, jamais faria o que fizeram. Entendeu? Satanás, ele não sabia a sua posição, porque se ele soubesse, ele teria ficado. Jesus não era humilde? Sim. Não se esvaziou, não se entregou, não foi obediente até a morte de cruz, entende? Então ele queria ser aquilo que ele não poderia ser. Ele queria ser quem? O Criador, mas ele era uma criatura, né? E nessa ânsia de ser igual ao Criador, ele olhou apenas para o poder, para a honra, para a glória, e se esqueceu do principal atributo de Deus, que é o amor. Sim. Essa questão do amor, Norberto, já que você voltou no céu, eu gostaria de voltar um pouquinho também no céu, conversar um pouquinho sobre isso daí. Vamos filosofar. Deus, lá quando começou tudo, ele não poderia simplesmente destruir Lúcifer na frente de todos os outros anjos e falar assim: ele está errado, e acabava com ele, queimava, destruía, virava cinza? Podia. Por que não fez isso? Aí que tá, porque ninguém lá tinha a noção da desgraça que era desobedecer a Deus. Não tinha. E se Deus tivesse destruído Satanás, Lúcifer na época, todos os outros seres criados colocaria em dúvida. Ficariam em dúvida, falaram assim: opa, eu não vou falar mais nada, porque se eu falar alguma coisa eu vou ser queimado. O que ele fez com Eva no jardim do Éden? Ele plantou uma dúvida no coração de Eva. Ele chegou a falar assim: ó, Deus é mentiroso, você não vai morrer. Sim. Né? Então assim, ele obrigou ao casal a ter que escolher entre acreditar em Deus e acreditar no que ele agora estava falando ali para eles, né? Então assim, é desafiador, meu amigo. Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus e preciso acreditar no que Deus tem para mim, né? E Adão e Eva não acreditaram. Eu vi faz um tempo já um projeto que eu não lembro que lugar dos Estados Unidos, mas assim, por causa da internet, muitas crianças e adolescentes às vezes ficam expostos à internet e correm riscos, né? E nesse projeto, as pessoas entravam em contato com crianças como se fossem crianças, do mesmo jeito que o pedófilo faz, que o sequestrador faz. E eles marcavam encontro com as crianças.
né? Ó, não conta para o seu pai e tal. Toda a mesma conversa, né? Eles usavam. E aí a criança ia. E aí eles, assim, por exemplo, paravam e falavam, meu pai está indo com uma van. Vai parar uma van preta, uma van escura, assim, assim, assim. Parava do lado da criança e rapidamente eles jogavam a criança para dentro da van, colocavam um capuz na cabeça e aquele susto, aquele desespero, né? Aí quando ele conseguia tirar, estava o pai e a mãe do lado dele. Falava, meu filho, e se fosse um sequestrador? Se fosse uma pessoa malvada? Por que você confiou nessa pessoa que falou com você pela internet, que você nunca viu, você não sabe quem é, não cuida de você, não te abraça, mas você confiou nele e não falou para mim que essa pessoa estava falando essas coisas para você. Então, assim, isso, a gente vê que é uma coisa do ser humano, essa coisa de desconfiar de quem cuida dele. Do mesmo jeito que um adolescente às vezes pensa do pai, fala, meu pai, ele fica me restringindo, meu pai fica atrapalhando a minha vida. Lá no início, Adão e Eva deram aquela balançada. E ali com a pressão do inimigo, eles acabaram cedendo. Sabe, em relação à natureza do conflito, ela está ligada, acima de tudo, a uma questão. Em que ou em quem acreditamos? O que tem a ver com o amor, ou seja, onde a gente coloca o que nós amamos, né? Nós amamos as pessoas que a gente confia. Se a gente, nesse caso Adão e Eva aqui, eles estavam desconfiando de Deus, não é verdade? Sim. E por isso eles colocaram o coração deles em outro local, né? Então, ter a certeza de que nós de fato amamos a Deus. E essa questão do amor de Deus por nós, Rony, é muito interessante porque, por exemplo, se ele tivesse, voltando àquele assunto, se ele tivesse destruído Lúcifer, assim que Lúcifer começou a cogitar essas primeiras ideias, todos os outros seres obedeceriam por medo de serem queimados. E Deus não quer ninguém obedecendo por medo. Tá, mas então por que Deus então não simplesmente mudou os pensamentos de Lúcifer para que ele não pensasse aquelas coisas? Mudasse, colocasse umas linhas de código lá, dizendo assim, Lúcifer vai ser um ser perfeito e ele nunca vai pensar em nada que seja fora disso. Aí não seria uma criatura livre, ele seria o quê? Um robô, praticamente um robô. Deus jamais faria isso, né? Deus jamais faria isso. Aí tem um ponto que é interessante a gente entrar assim, porque nós falamos do conflito, o conflito veio para a terra, Adão e Eva caíram em pecado. Mas vem a promessa, como nós lemos no verso, no início, vem a promessa de que o descendente viria, sim, seria mordido no calcanhar pela serpente, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Posso falar sobre essa promessa? Aí que nós entramos, porque, só para eu adiantar aqui, né? Quando Jesus vem, ele vai para o deserto orar e jejuar. E ao final do jejum, quem que aparece para falar com ele? Próprio Satanás. E aí como que é a conversa? A você, meu amigo e minha amiga, que está aí nos escutando, aqui você vai ver nitidamente a clareza de que existe um conflito cósmico, né? Desde então, desde que surgiu o pecado, né? Eu penso que aqui, Daniel, quando a gente vem refletir sobre esse episódio, né, de Cristo ser tentado, lá no céu, Satanás, ele queria já estar na posição acima de Deus. E ele tornou isso claro lá para os anjos, né? Para quem estava lá. Aqui agora, ele vai tornar isso claro para todo o universo. Todo o universo vai contemplar a artimanha que ele vai usar com Cristo. E é interessante que ele vai zombar da fome de Cristo, né? Se você é filho de Deus, você percebe que o problema dele, que ele não sabia que ele era filho de Deus, o inimigo, antes de se tornar o inimigo. Jesus, ele agora tenta levar Jesus pelo mesmo caminho que ele percorreu. Tenta jogar uma dúvida. Ele vai fazer a mesma trajetória com Eva. Se
você é filho de Deus, então transforme. Agora você para e pensa, transforme essas pedras em pães. Ele está zombando de quem é quem? Do Deus Criador. A palavra do Senhor diz que todo o universo, tudo foi feito por quem? Por Cristo. Você concorda comigo? E agora ele está diante de Jesus, e você agora imagina como que é ser o Criador tentado por sua criatura. Sim. Se você é o Filho de Deus, se você é de fato o superior, então me mostre. Eu vi uma ilustração uma vez que a pessoa falou assim, você imagina essa cena, Satanás chegou até Cristo, olhou para ele assim, isso a pessoa falando, né? Isso não está escrito na Bíblia, mas ela parou, que Satanás olhou para ele assim e falou, quem te viu, quem te vê, hein? Quem te vê, hein? Quem te vê. Se você é mesmo filho de Deus, né? Porque pela situação aí que eu estou vendo, você não é. Sim. Mas se você é, então mostra que você é. Por que você não usa o seu poder? Você não tem o poder de fazer todas as coisas? Faz aí, você está com fome. Faz um pãozinho para você comer. Então a tentação mesmo é pesada. É muito, muito. Porque Jesus poderia fazer, você concorda comigo? Claro. Tanto é que ele fez mais tarde, né? Sim. Alimentou Não quantas para vezes? si, né? Não para si, mas ele fez, porque ele tem poder. Alimentou quantas pessoas, né? Mas voltando lá, parece que tipo, Eva tinha fome? Não tinha. Não tinha. Né? Agora, Jesus estava ali numa situação difícil. 40 dias sem comer. Agora veja lá uma outra situação aqui que diz assim. Ele tentou fazer com que Jesus agisse com presunção. Então ele fala assim, olha, se você é de fato quem diz ser, né? O Filho de Deus, pula desse pináculo aqui, né? Porque aos teus anjos, está escrito, né? Aos teus anjos vai dar ordem para que não deixe você se machucar. Então a gente percebe que onde Eva falhou, Jesus venceu. Certo. Onde Israel falhou no deserto. Jesus venceu no deserto. Jesus venceu em todos os lugares, né? Então assim, eu vou deixar o Daniel falar. Daniel, complementa por favor. Sim, e nessa questão dessa tentação, Satanás é o pai da mentira, como nós falamos. João 8,44 fala que ele é o pai da mentira. Muito bem. E ele então chega em um terceiro momento, ele diz assim, olha, tudo isso que você está vendo aqui, tudo isso que você está vendo, eu vou passar para você. Porque tecnicamente falando, quando Adão e Eva, eles aceitaram a conversa de Satanás, que falou através da serpente, eles entregaram de mão beijada, vamos dizer assim, o Éden e todo mundo. Então ele tinha o poder do mundo nas mãos. Mas só que era um poder de que maneira? Era um poder que ele tinha roubado de Adão e Eva. Ele tinha furtado de Adão e Eva. Né? Então foi de maneira enganosa. Ele usou o engano para Adão e Eva para obter então o poder aqui do mundo. E ele queria passar isso para Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia que não poderia ser daquela maneira. Ele teria sim, como tem hoje. Jesus tem o poder do mundo hoje, do nosso planeta Terra, mas através da cruz do Calvário e não simplesmente deixando Satanás conversar as suas mentiras. Nós vemos que o conflito, ele é muito sério. Ele envolveu até diretamente Jesus enquanto ele estava aqui nesse mundo como um ser humano, e com todo o poder do Espírito Santo nele, ele resistiu à tentação de Satanás. Ele mostrou que sim, é possível vencer no conflito sem usar o poder divino diretamente. Ele usou, claro, pelo poder do Espírito Santo, mostrando as Escrituras, usando a palavra de Deus, todo ser humano pode sim vencer Satanás. Mas, agora o nosso tempo já está acabando, eu quero entrar nas considerações finais desse assunto todo do grande conflito que envolve o céu e a terra, ou seja, envolve todo o universo, mas ele é resolvido aqui. Primeiro na cruz, depois na volta de Jesus e depois quando Jesus vier pela terceira vez com a cidade, o mal e o conflito chegarão ao fim. Gostaria de ouvir as considerações finais, começando aqui pelo Daniel. Olha, eu gostaria de deixar 2 versículos bíblicos para nós encerrarmos aqui a minha participação.
A primeira é aquela onde diz assim, que Jesus Cristo falando: olha, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. E ele diz o quê? Eu venci o mundo. Ele não está dizendo assim, eu vou vencer o mundo para você. Não, o mundo já está vencido. Eu já venci o mundo. Aceite essa vitória. E em 2 Colossenses 2, versículo 15, eu gostaria de ler aqui, diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Há uma luta? Há uma guerra? Há um conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás? Mas o grande vencedor, que já venceu, é Jesus Cristo. E Ele pode ser o vencedor na sua vida também. Eu quero só finalizar fazendo uma breve leitura que diz assim: desde o início, o plano de Satanás é fazer com que as criaturas creiam que Deus não é justo e amoroso e que a sua lei é opressiva. E aqui na reta final traz assim, Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. O pecado é um intruso, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Se ele tivesse sido imediatamente exterminado, os habitantes do céu e dos outros mundos teriam servido a Deus por medo e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completa e o espírito de rebelião não teria sido totalmente desarraigado. Devia ser permitido que o mal amadurecesse para o bem de todo o universo ao longo dos séculos da eternidade. Satanás devia desenvolver de forma mais completa seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino, e a injustiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade da sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Pois é, como nós vimos na parábola do joio, deixa os dois crescerem até o momento da ceifa. No momento da ceifa, que vai ser a volta de Jesus, é claro que ainda tem o julgamento, né, antes da volta de Jesus, né, que já começou, que já está acontecendo. Quando Jesus voltar, o trigo será recolhido para o celeiro, para que no devido tempo o joio seja juntado em feixes e queimado. Queremos agradecer pela sua companhia, e antes de nós fazermos uma oração para finalizarmos, quero pedir para que você deixe o seu joinha. Talvez se você estiver no celular, você não veja o botãozinho do like, então você tem que fechar o bate-papo que ele vai aparecer. Aí você consegue deixar o seu joinha. Por que isso é importante? Porque o algoritmo do YouTube vai mostrar que esse vídeo é relevante, vai mostrar para outras pessoas, e outras pessoas podem participar, outras pessoas podem ser beneficiadas com o estudo da Palavra de Deus. Então, para nós finalizarmos, o Rony vai fazer uma oração para nós, e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, nos colocamos e solicitamos que o Senhor realize em nossa vida a Tua vontade, os projetos e as coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Que o Teu Espírito Santo possa estar caminhando todos os dias ao nosso lado, direcionando os nossos pensamentos somente para as coisas boas, e que em breve possamos estar na eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você, a sua vida. Logo nós estaremos com mais um vídeo, aguardamos a sua presença.